2 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos e depois eu gostaria de citar mais alguns dentro do livro, de 2 Timóteo. Então fique com a sua Bíblia aberta, nós vamos lendo alguns textos. A palavra do Senhor nos diz assim, 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sua doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, Pai, pela tua doce presença e pela tua palavra. Neste momento, Senhor, nós te pedimos, abre os nossos corações à tua voz, abre as nossas mentes, Senhor, leva cativo todo pensamento a ti. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, tem liberdade, Deus, sobre as nossas vidas, tem liberdade sobre nós. Fala conosco, Espírito Santo, toma o lugar que é teu neste lugar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos diante de uma das últimas cartas, provavelmente a última carta que o apóstolo Paulo escreve. São três, 1ª, 2ª Timóteo e Tito, são as cartas que nós chamamos de pastorais. Elas têm um teor diferente, esse teor bem ministerial. Paulo está escrevendo, quando escreve a Timóteo e a Tito, aos líderes da igreja, aqueles que são seus discípulos, seus seguidores, e estão pastoreando na igreja de Creta e na igreja de Éfeso. Quando Paulo está escrevendo essa carta em específico, muito provavelmente ele está na sua última prisão, depois daquela prisão lá de Atos, capítulo 28. Quando Paulo está preso lá em Atos, capítulo 28, ainda depois disso ele é solto, ele exerce o seu ministério mais alguns anos, mas aí quando Nero, muito provavelmente no período em que Nero assume, se torna de fato imperador e executa uma das grandes perseguições aos cristãos, Paulo vai ser executado. Ele vai ser preso nesse momento aqui e vai ser executado, vai ser decapitado. E Paulo está escrevendo essa segunda carta, a gente tem nela as últimas palavras do apóstolo. Nós temos nela o fim da vida do homem de Deus, falando com o seu filho amado, falando com o jovem Timóteo. Quando Paulo escreve 1 Timóteo e Tito, elas têm um teor diferente. Se você ler, elas são todas cartas curtas. Você vai perceber que Paulo está dizendo repetidamente o que deve ser feito, como deve ser feito. Mas quando chega em 2 Timóteo, é um teor muito mais pessoal. Aqui a gente não está vendo o pensamento, a gente não está vendo a ideia. Aqui, embora não sejam só emoções, mas nós estamos vendo o coração de Paulo falando com Timóteo. É Paulo que está sozinho, preso, passando frio provavelmente, que foi abandonado, nenhum dos seus continuou com ele nas suas defesas. O santo homem de Deus está acabando os seus dias sozinho e encarcerado. Ele está mandando essa carta a Timóteo, dizendo, Timóteo, vem depressa, vem antes do inverno, eu preciso da minha capa, porque eu estou passando frio. As prisões que eles ficavam aqui é tipo um calabouço, um bueiro, insalubridade. A gente só dá direito a presos na sociedade moderna. Nesse período, o preso não é nem gente. Está lá, é para sofrer. Paulo, já um senhor, está dizendo, traz a minha capa antes do inverno. O lugar onde eu estou é insalubre. Eu fiquei sozinho. Todo mundo foi embora. Alguns desertaram, alguns desistiram. Alguns, amando o presente século, abandonaram a fé. Agora imagine se naquele século eles já abandonaram a fé, que dirá nós, Se naqueles dias as tentações eram todas diferentes, não havia nem eletricidade, que dirá nós, com
tantas e tantas tentações e paixões sendo lançadas aos nossos olhos. Que o Senhor nos dê a força de continuar. Está então Paulo escrevendo essa carta ao seu amado, embora ele seja muito direta, uma carta muito curta, ele está abrindo o seu coração, ele está revelando as suas necessidades. Ele tem certeza de que ele vai morrer, e esse é o texto no capítulo 4, nos versículos depois do que a gente leu, quando ele vai dizer que eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então a motivação de Paulo está nas necessidades de Timóteo, porque Timóteo aqui é um jovem, é um pastor novo, ele é filho de pai grego, ele recebeu várias dificuldades com os judeus, porque o seu ministério parecia estranho, tanto que foi necessário para que facilitasse, para que fosse benéfico ao seu ministério, que ele fosse circuncidado, mesmo não sendo judeu de nascimento. A sua mãe e a sua avó são judias, e foi delas que ele aprendeu as Sagradas Escrituras. Foi delas que ele aprendeu uma fé firme e sem fingimento, a qual Paulo elogia muito bem. E embora ele tenha, assim, um perfil que não seria o ideal, aquilo que ele recebe desde a sua infância, no capítulo 3, Paulo vai dizer: permanece naquilo que aprendeste. Permanece no fundamento que você recebeu, da sua avó e da sua mãe. Ele tem um carinho especial com essa família, porque ele está dizendo: olhe bem, pondere de quem você recebeu essas letras, de quem você recebeu as Sagradas Escrituras. Não foi de homens maus, gananciosos, ensinadores errados. Você recebeu no seio da tua casa. Timóteo, se firme, fique sólido, não mova o pé da onde você foi ensinado. É isso que vai te fazer sábio para a salvação. Se você não fugir dos ensinamentos que você recebeu na tua infância, se você não abandonar a verdade da palavra, você vai se tornar sábio para a salvação. Pondera de quem você recebeu. Pensa bem quem te ensinou. E essa é uma verdade para os nossos dias. Nós devemos aprender as verdades da Bíblia, as verdades sagradas, de homens e mulheres que verdadeiramente experimentaram o poder dessas letras. Não apenas de faladores, de oradores. Nós estamos recebendo essas verdades de pessoas que receberam, que viveram o poder desse evangelho. Nós não estamos aqui porque nós conhecemos um conceito, porque estudamos uma filosofia e acreditamos numa linha de pensamento. Nós estamos aqui, anunciamos essa verdade porque ela e somente ela foi quem transformou as nossas vidas. Nós não estamos aqui por uma filosofia, porque alguém nos convenceu por argumentos humanos. Nós estamos aqui porque a verdade revelada de Cristo Jesus mudou as nossas vidas, quebrou o nosso ego, nos trouxe a salvação. Pondera bem de quem você ouve essas verdades, Timóteo. De quem você aprendeu. Será que aqueles que nos ensinam estão dispostos a sofrer e morrer por essa verdade? Estes são santos homens de Deus aptos para o ministério. Esse conselho de Paulo, ele não é sem motivo. Paulo não está jogando isso de maneira aberta. No capítulo 2, no versículo 17, se puder colocar. Capítulo 2, versículo 17, ele vai dizer que falsas doutrinas, falsos ensinadores, falsos ensinamentos estão circulando pela igreja. E eles estão tentando mudar a verdade que foi ensinada. No 2,17, ele vai dizer: além disso, a linguagem deles, desses mentirosos, desses falsos, corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Paulo cita nominalmente aqueles que eram falsos, aqueles que afirmavam que a ressurreição já tinha acontecido. Perceba que o engano da verdade, ele não nega a verdade, ele corrompe a verdade.
Os falsos ensinadores, eles não criam uma nova ideia e um novo pensamento. Eles entram nas igrejas tentando converter e perverter a fé de alguns. E é isso que Paulo está dizendo. Eles não estão tocando em condições que são acessórias. Eles não estão mexendo e pervertendo condições que tanto faz. Eles estão tocando no seio da fé, na base da nossa fé, na ressurreição dos mortos. Quando esses homens, e essa é uma das heresias mais antigas da igreja, quando a gente descorporifica as coisas, separa o carnal do espiritual, nascem várias heresias muito antigas que continuam até hoje andando por aí. Essa linguagem deles corrói como câncer. Ele consome o que já existe, ele macula a verdade perfeita. Perceba que o enganador, ele não está fora, mas ele está dentro. Eles não negavam a ressurreição, mas eles diziam que já passou. Eles não negavam a ressurreição, mas eles diziam que era mística, era só espiritual. Pensemos de outra forma, o que Jesus disse na verdade não é. O que Jesus disse não foi o que ele quis dizer. Era isso que eles estavam ensinando. Eles não negam a fé, eles pervertem a fé. É por isso que Paulo, quando ele olha para Timóteo, ele escreve a Timóteo, ele diz: Timóteo, tome cuidado com esses homens. Tome muito cuidado com aqueles que falam a respeito da fé. Porque nós não podemos mudar a base da nossa fé. Nós não podemos perder os princípios elementares do cristianismo. E quais são eles? Como muito bem foi declarado aqui nessa noite, que Jesus Cristo se fez homem e morreu pelos nossos pecados. Que Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, Ele levou a nossa culpa, venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está sentado à destra de Deus Pai, de onde um dia voltará para buscar a sua igreja. Essa é a verdade fundamental do Evangelho. E ninguém pode tocar nela. Ninguém pode mexer nela. Mas o que fazem é perverter os elementos da fé. E Paulo está escrevendo isso para Timóteo porque ele está dizendo: tome muito cuidado com esses enganadores. Tome muito cuidado porque eles seduzem. Eles são carinhosos. Eles entram nas casas. E olha só que coisa extraordinária, como a Bíblia nunca fica velha. Os enganadores e os mentirosos, eles são iguais em todos os tempos, ou quase iguais em todos os tempos. O seu caráter é o mesmo, eles resistem à verdade. A estratégia que esses homens usavam aqui era entrar nas casas. Porque eles não tinham talvez a coragem de anunciar a sua nova heresia de maneira aberta. Eles entravam nas casas. E Paulo diz, eles conversam com as mulheres, com as viúvas, com os mais fracos. Não é assim hoje nos nossos dias, quando nos visitam de maneira sempre muito cordial, muito amigável, muito amistosa, para entrar na sua casa e muito perto de você falar: olha, você aprendeu desse jeito, mas vamos ver aqui uma outra perspectiva. Na verdade, os enganadores continuam com a mesma estratégia. Querem nos seduzir, querem nos enganar, querem se infiltrar nas nossas casas, porque a verdade ela é tão valiosa e tão poderosa, e o diabo sabe que não pode resistir a ela. A verdade, quando é anunciada de maneira clara, ela nunca volta vazia. Todas as vezes que você fala da verdade do Evangelho a alguém, esta palavra nunca volta vazia. Ainda que você encontre um coração duro e alguém te repreenda, ou alguém nem aceite o que você está dizendo, ainda assim, a verdade lançada, ela tem o seu propósito, nem que seja servir à condenação daquela pessoa. Isso é muito duro, mas é verdade. A palavra do Senhor nunca volta vazia. O Evangelho de Jesus Cristo nunca é infrutífero. A palavra do Senhor sempre tem um alvo, sempre tem um lugar correto a chegar, sempre tem um coração a alcançar. É por isso que eles não vão lutar contra ela, porque não podem resisti-la. É por isso que o diabo não pode prevalecer contra a igreja. E por isso a sua estratégia, a sua mentalidade, a sua tentativa é mudar os elementos dentro da igreja, tornando-a fraca.
Para eles, o que Paulo vai dizer, repele essas questões insensatas, esses falatórios inúteis, essas questões absurdas. Timóteo, não permita que falem, não permita que anunciem, você já vai entender onde nós estamos chegando. Não permita que eles deem lugar, não permita que se discuta sobre essas coisas, não permita que a verdade seja negociada, os elementos da fé não podem ser jogados fora. Qualquer coisa que nega a doutrina e a eternidade, ele compromete toda a fé, ele compromete toda a base cristã. Ainda que alguns sejam abalados, o fundamento da nossa fé não pode ser mexido. Ainda que alguns debandem e vão embora, sejam seduzidos, ainda assim o firme fundamento e a verdade do Evangelho não pode ser mudada. A palavra lançada por Deus não pode ser envelhecida, não pode ser tirado o brio da sua graça. Ainda que alguns sejam seduzidos, ela permanece para sempre. E é isso que o versículo 19 diz: o firme fundamento de Deus permanece, ainda que alguns se abalem. Nós não podemos deixar, Paulo está dizendo a Timóteo, não deixe que essas questões seduzam a alguns. Perceba que nos nossos dias existem muitas ideias que vão se infiltrando e as pessoas vão abrindo mão de verdades elementares. Começam a negociar o dízimo, negociar a oração, negociar a consagração, porque isso é costume, isso foi alguém que ensinou, não é necessário. E essas são conversas que vão seduzindo a alguns. É a figura da mulher, o papel do homem, esses são elementos que parecem que são secundários e quando você percebe, eles estão corroendo, gangrenando a fé verdadeira. Ainda assim, a promessa e a palavra de Deus permanece. Nós, como filhos da fé, como filhos de Deus, precisamos lutar contra elas. Abra sua Bíblia aí, capítulo 3, em 2 Timóteo, versículo 16 e 17. É aqui que nós temos o cerne de toda a ideia, de todo o resumo do que Paulo está dizendo. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Os santos profetas de Deus e os apóstolos não falavam de si mesmos ou das suas convicções, mas falavam as palavras que recebiam do Senhor. E é por isso que essas escrituras são santas e úteis às nossas vidas. Nós vemos na escritura a grandeza do seu estilo. São 40 autores, mais de 10 séculos de história, profetas um em cada canto. Há uma coesão e uma harmonia sem precedentes. Nenhum outro livro, em nenhuma outra época, em nenhuma outra cultura, conseguiu unir tantos estilos e tantos gêneros em um só e permanecer com uma mesma linguagem. Aqui temos poema, poesia, salmos de dor, de luto, salmos de clamor, histórias de profetas, histórias de reis, dores, mulheres desesperadas, pessoas que perderam tudo. Aqui nós temos o Filho de Deus encarnado, epístolas às igrejas, a revelação dos últimos dias, e ainda assim não há nela sombra de variação nem dúvida, não há nela contradição, não há nela mentira. Esta santa palavra de Deus é a única coisa que move a igreja. Podemos mudar todas as coisas, mas o firmamento continua sendo esta palavra. A parede pode ser preta, azul, rosa, da cor que for e o jeito que for. As luzes podem mudar, o tamanho, o número do louvor, quem canta e como canta, tudo isso pode mudar. Mas o firmamento da nossa fé precisa permanecer esse texto. Nós precisamos amar esse texto de maneira verdadeira. Nós precisamos voltar a desejá-lo todos os dias. Nós precisamos voltar a folhar
as folhas quentes do Evangelho, as folhas quentes da revelação e ver que Deus de fato é Deus. E esta palavra, ela não é apenas algo que decoramos e falamos. Aqui há vida para os nossos dias. Aqui há instrução, a resposta para as nossas orações. Essa é a verdade que o diabo talvez mais queira esconder dos nossos olhos. Talvez essa seja a verdade tão simples, tão escandalosa, que parece fácil demais para ser verdade. Mas sejamos sinceros, quantos de nós já não param mais e não meditam nas santas letras do Evangelho, do Antigo, do Novo Testamento? Quantos de nós talvez nunca derramaram lágrimas ao ler esse texto? Quantos de nós, ao ler o texto, ficam esperando que alguém diga algo, mas na verdade, aqui está a voz do próprio Deus, o Altíssimo falando aos nossos dias. Eu me lembro muito bem quando na minha adolescência eu descobri Isaías, no texto em que nós sempre citamos, né? Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O meu castigo esteve sobre Ele. As pisaduras dEle me sararam. Eu me lembro perfeitamente na minha adolescência, quando eu descobri esse texto. Quando eu achei ele, porque eu ouvia, sempre falavam, e eu sabia que estava escrito em algum lugar. Eu me lembro perfeitamente do dia que eu cheguei até ele, eu disse, é aqui. E ali eu chorei com Deus e me alegrei no Espírito, porque mais uma vez, aquela palavra que tanto eu ouvia anunciarem, que feria o meu coração, que confrontava a minha razão, naquele dia ela veio diretamente ao meu peito, me mostrando que verdadeiramente o meu pecado foi carregado. Quantas vezes nós precisamos, irmãos, sentar e silenciar todas as vozes para ouvir o que essas letras dizem? Permanece naquilo que aprendeste, Timóteo. Não arreda o pé da verdade que te ensinaram. Não arreda nem 1 milímetro da verdade que te fundamentaram. Aleluia. Verdadeiramente, Paulo escreve a primeira carta ao Timóteo dizendo: estas palavras são fiéis e dignas de toda aceitação. Elas nunca ficam velhas. Assim fica fácil a gente entender porque Paulo chama o jovem Timóteo a participar dos seus sofrimentos. Paulo não está escondendo nada. Paulo não está prometendo a Timóteo uma vida de leveza, de liberdade, de sucesso. Paulo não está dizendo, Timóteo, venha, participe, pregue o Evangelho e você vai ser bem sucedido. Você vai ter só portas abertas, você vai ter só sucessos e vitórias na sua vida. Paulo escreve 2 vezes, ele diz, participa comigo dos meus sofrimentos, Timóteo. Venha até mim depressa, sofra junto comigo. E aí eu gostaria de ler aqui em 2 Timóteo capítulo 1, a partir do versículo 10. E manifestada a salvação, manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por esse motivo, estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo está dizendo, Timóteo, participa comigo, vem sofrer junto comigo, porque as minhas cadeias não são por culpa humana, as minhas cadeias não são por pecados, eu estou aqui porque eu prego a Cristo e esse crucificado. Mas eu estou tranquilo,
Paulo não está desesperado, ele sabe em quem tem crido. Ele sabe em quem tem confiado. E é extraordinário porque nessa epístola, na segunda epístola, por 2 vezes ele disse: o Senhor me livrou de todas, e o Senhor me guardou de todas, e eu sei que estarei com o Senhor no seu reino celestial. Paulo não está desesperado. A carta foi escrita um pouco antes da sua morte, mas nela não tem cheiro de morte. Ela não tem cheiro de desespero, ela não tem cheiro de fim, ela não tem cheiro de coisas acabando. Essa carta, quando Paulo está dizendo: vem até mim, sofra junto comigo, é porque nós precisamos reconhecer que o sofrimento não é a exceção, é a regra. Paulo tem a ousadia no Espírito Santo de dizer: porque todos que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Todos que quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Se nós estamos vivendo em Cristo, repetidamente somos caluniados, ridicularizados, alguém zomba na empresa, alguém fecha uma porta, nós somos perseguidos de maneiras diversas e também espiritualmente, perseguido pelas hostes espirituais, das potestades do mal. Paulo está dizendo: se nós vivemos em Cristo Jesus, a nossa vida, a luz que brilha nos nossos rostos, ela desperta neste mundo um incômodo que não pode ser explicado. Se vivemos piedosamente em Cristo, o mundo nos odeia. Se amamos este Deus, se amamos a verdade, não vivemos na mentira, este mundo nos odeia. De maneira ou de outra, hoje os cristãos do mundo são os mais perseguidos, é a religião que mais morre, que mais tem pessoas assassinadas. Hoje, nós não estamos falando desse dia, hoje, na Índia, na China comunista, na África islâmica, principalmente na porção do norte, países da Indonésia, aquela região das ilhas da Oceania, lugares extremamente hostis ao Evangelho, pastores arrastados pelas ruas, mulheres violentadas, crianças tiradas dos seus pais. Isso acontece hoje, por quê? Porque o mundo não suporta a verdade que nós carregamos. Nós estamos numa realidade muito confortável. Parece que nós nos esquecemos que a verdade que nós carregamos, ela anuncia a eternidade. Ou é luz ou é trevas. A esperança só está em Cristo Jesus. E por que não estamos mais comprometidos em anunciar? E por que não estamos mais vorazes por gritar a todos que Cristo é a única salvação? Se cremos de fato que Cristo é o único que salva, porque vivemos de maneira indolor e deixamos que todos que convivem com a gente nem ao menos escutem as pequenas verdades que carregamos. Porque é que repetidamente nós vivemos tranquilamente, como se nada estivesse acontecendo, se nós sabemos que todos que não têm a esse Deus e a essa verdade, não têm a salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Porque aquele que não crê no Filho já está condenado. Nós não podemos abrir mão dessa verdade. Nós não podemos reduzir estas palavras. Isso aqui não é cultura antiga que carregamos embaixo do braço. Tem história nessas letras, tem história nessas folhas, mas não apenas história. O Deus da história, o Deus do mundo, o Deus que rege as nações, estabeleceu essas verdades e pôs nas nossas mãos. Aleluia. Nós precisamos, eu também, nós precisamos amar mais esta palavra, amar mais essa verdade. Eu não estou falando para você fazer teologia, curso sistemático. Se quiser, faça, divirta-se, se joga.
vai ser muito legal. Você só vai tirar proveito, mas não é necessário. Apenas aqueles que se assentam ao pé da cruz, que se assentam em quietude, deixam que Deus fale, tenha as suas vidas transformadas. Quantas vezes conhecemos irmãos e irmãs que nunca estudaram formalmente, mas que conhecem ao Deus dessas letras. E esse é o poder do Evangelho. Não é um diploma, não é uma formação, mas é o Deus que fala com todos e se revela a todos. Todos que querem viver piedosamente ao pé da cruz, esses são aceitos e cheios do Espírito Santo. Se seremos perseguidos, sim. Se mataram ao Mestre, o que não farão conosco. Se zombaram de Cristo, o que não farão conosco. Cristo não tinha erro e nem pecado, o que dirá de nós? Não se esqueça disso. Cristo disse isso. Mas não estaríamos sozinhos. Ele disse, eu vou enviar o outro Consolador para estar com vocês todos os dias. Ele vos fará lembrar das palavras. Ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando mentirem a respeito de vocês, o Espírito Santo estará ao seu lado. Nós não estamos entregues aos lobos. O Senhor nos deu a chave do reino para avançar as portas do inferno, sem medo e cheios da verdade do Evangelho. Cheios da verdade do Evangelho. Semana passada, no devocional com os meus alunos, eu estava lendo aqueles textos de Filipenses, né? Antes daquele texto famoso de que tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou. Um pouquinho antes desse versículo, desse texto, Paulo está escrevendo e falando, não sejam egoístas, pensem melhor dos outros do que de si mesmos, deem, não fiquem acumulando, mas deem, sejam solícitos em dar, e o texto é claro. Principalmente se você pega nas versões mais novas, o texto fica assim, não seja egoísta, não seja avarento, não fale do próximo, pense do outro mais do que de si mesmo. E aí eu estava conversando com os alunos sobre esse texto, e um dos alunos teve a melhor resposta, né? Deu talvez o tom, ele falou, mas isso é muito pesado. E é verdade. Quando a verdade aponta o dedo nos nossos olhos, quando a palavra aponta o dedo no nosso nariz e diga, não seja egoísta. Pense do seu irmão mais do que de si mesmo. Valorize o outro igual e até além do que você valoriza você mesmo. É que a verdade ela é simples demais. Não há floreios. Ela é simples, porque ela é para todos. Que Jesus Cristo veio para salvar a humanidade. Não há um homem ou uma mulher debaixo desse céu que não seja capaz de entender, aceitar e pregar essa verdade. Que Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou e nos salvou. Não há ninguém nesse planeta que não possa ser alcançado por essa verdade. E há um erro muito grande em nossos corações, se essa simples verdade não nos dilata o coração de alegria. Porque não existe nada, nenhuma outra esperança, além de sabermos que estaremos com Cristo na glória, com Deus nos céus, porque Ele quis nos salvar através do sacrifício do seu único Filho. E essa verdade é simples. Então, quando nós olhamos para o que Paulo fala para Timóteo, se comparamos 1 e 2 Timóteo, diante de tudo isso, ele diz, Timóteo, não tenha medo, reacenda o dom que há em ti, reavive a esperança que há em ti. O dom que você recebeu por imposição de mãos do ministério, quando você foi consagrado, reaviva o dom de Deus que há em ti. Se é necessário reavivar e despertar, é porque existe a possibilidade de amortecer, de tirar,
de deixar morno. Se é preciso que Paulo escreva a Timóteo dizendo: Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti. Então, para os nossos dias é necessário reconhecer: é possível sim deixar adormecer aquilo que Deus entregou, deixar esfriar aquilo que Deus nos entregou. Então hoje nós como igreja, que creiamos naquilo que está escrito e reacenda o dom de Deus que há em ti. Porque você não recebeu o espírito de covardia. Paulo diz: você não recebeu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor tira o medo, porque o medo paralisa, o medo impede, o medo congela. Mas nós não fomos cheios e não fomos chamados para viver com medo. Antes, cheios de poder, amor e moderação ou equilíbrio. As verdades do Evangelho são essas. E ainda que Timóteo fosse um homem santo, mortificado para o mundo, Paulo vai dizer: Timóteo, foge dos prazeres da mocidade. Porque mesmo aqueles que são devotados, cheios de esperança e crentes, precisam ser lembrados de que esse mundo é sedutor, de que as mentiras são sedutoras. Ele vai dizer: esses pecados, estes motivos, esses desejos, eles combatem contra a nossa alma. 1 Pedro 2:11 nos deixa muito claro que eles militam contra a nossa natureza. Aqui nós vemos então a verdadeira e santa convocação de Paulo. Ele diz: diante de Deus e de Cristo Jesus, Timóteo, eu te conjuro, eu te peço, prega a palavra. Diga à pessoa que está ao seu lado: prega a palavra. Essa é a ordem. Prega a palavra. Não as suas próprias convicções e os seus pensamentos. Não aquilo que você acha, mas a pura palavra de Cristo. E insista para que se arrependam, para que creiam, para que vivam uma vida santa. Há tempo e fora de tempo. Esse é o texto que nós lemos no capítulo 4. Há tempo e fora de tempo. Há tempo em oportunidades especiais, como essa. Esse é o momento. Esse é o momento da palavra, de pregar a palavra. Em tempo, na sua célula, quando você está no culto doméstico, junto do seu cônjuge, junto com os seus filhos, pregue a palavra em tempo. Em todo tempo insista. E fora de tempo, quando parece que a probabilidade de aquilo que você vai dizer aparecer ou chamar a atenção de alguém, ainda que seja mínima, você não sabe o que o Espírito de Deus pode fazer. Porque o vento sopra onde quer, e é o Espírito Santo quem dá a direção das palavras. Então, em tempo e fora de tempo, anuncie, relembre as pessoas que andam com você que foi Deus quem criou todas as coisas. Relembre quem anda com você que você é grato pelo que Deus fez. Relembre, lance palavras, lance sementes em tempo e fora de tempo. Diga bom dia, Deus abençoe e fique com Deus. Essas palavras não são apenas cordialidades, mas quando ditas em espírito e em verdade, elas têm poder. Nós estamos acostumados ao Evangelho e muitas vezes a gente esquece do poder que a água tem na terra seca. Lance palavras. Existem corações famintos dos nossos lados. Lance palavras. Existem pessoas que a gente nem imagina que estão apenas esperando uma abertura para poder te perguntar a respeito de Cristo. Nós estamos acostumados com o Evangelho que esquecemos que as torrentes de água, quando elas vêm, elas lavam todas as coisas. Jesus disse: se você crê, a água que eu te der não vai dar mais sede, e ainda vai fazer rios de águas vivas jorrarem do teu interior. Então volte a abrir as cisternas, os poços que foram entulhados. Tire os entulhos dos poços e deixa jorrar a água da vida. Não estamos falando aqui, por favor, não estamos falando aqui de ministério ou de pregar, de estar como líder de algum lugar, mas de ser como a Valoide, a mãe Eunice.
A avó Loide, a mãe Eunice, todos os dias ao jovem Timóteo, aquela criança, estavam anunciando em tempo e fora de tempo a palavra. E aquele menino, filho de pai grego, que não tinha perfil para ser líder, que não tinha perfil para ser chamado, foi encontrado pelo Espírito Santo e foi feito um grande homem de Deus. Então, mãe Eunice, vó Loide, onde vocês estão? Cadê as palavras das nossas casas? Onde estão os pais e as mães dispostos a pregar aos seus filhos, anunciar o evangelho? Converse com os seus filhos sobre os heróis da Marvel, não há um problema nisso. O ponto é, se alguém perguntar aos seus filhos sobre os heróis, ele sabe dizer. E se alguém perguntar aos seus filhos a história da multiplicação dos pães e dos peixes, e se alguém questionar aos nossos filhos quem foi Jonas, quem foi Abraão, quem foi Noé, a verdade é que nós precisamos pregar em tempo e fora de tempo. Inculque, insista, escreva nas portas, nas paredes, repita, fique batendo, até que se torne naturalizado. Prega a palavra, Timóteo, prega a palavra onde você for, pega a palavra na sua casa. Não é necessário ter muita eloquência, é necessário ter muita fé para acreditar no que está escrito. Aleluias. Desculpa, eu falo gritado. Em tempo e fora de tempo, o Senhor nos chama a viver a verdade do Evangelho. A certeza de que o Evangelho é mais poderoso do que as minhas palavras. Eu não vou ter o que responder. Eu não vou saber o que dizer. Eu não preciso ter medo quando alguém me perguntar. Se eu estou com o meu coração inteiro, crendo e confiando nesse texto, o Espírito Santo há de direcionar todas as coisas. A gente tem que parar de ter medo do que vão perguntar e do que vão dizer. A verdade é que as pessoas estão abandonando cada dia mais. Essa cultura parece cristã, mas ela está abandonando a verdade do Evangelho. Convença as pessoas do mal e do perigo da eternidade. Só você pode anunciar a verdade. Cheio da seriedade e da autoridade de Cristo, convence, repreende, exorta, insista. Em tempo e fora de tempo, nós não temos tempo a perder. Nós não temos tempo a perder. Nós não sabemos o relógio da vida de quem nós conhecemos. Anuncia, prega, insista, ora. Não perca as oportunidades. Quem sabe a sua família não aceita. Eu acho belíssimo as famílias quando a grande maioria é cristão, é crente. Eu fico maravilhada, eu fico, meu Deus, que coisa divertida. É verdade, né? Eu não venho de berço cristão, de nenhum lado, nem meu marido. Quando tem evento familiar, não tem, né? É diferente. É diferente. Mas existem oportunidades que Deus te dá, que você precisa pregar. Talvez seja a última chance. E a gente esquece, a gente acha que ninguém reconhece a fé. A gente acha que todo mundo, para quem não tem família cristã, parece que a nossa fé, ela estão sempre de chacota, parece que a tua fé é menor, é inferior, parece que aquilo que você faz é indiferente, até você perceber, até o Espírito Santo soprar a oportunidade e deixar o Espírito Santo agir. Recentemente, há uns 2 anos e meio, vai completar 3 anos agora, essa semana, eu perdi um tio, e ele ficou mal assim, foi muito rápido, no pulmão, foi muito rápido, e ele faleceu. E aí eu me lembro perfeitamente, a minha avó ainda é viva, a mãe do meu tio, né, do pai ainda é viva, e ela perdeu o seu filho, a minha avó de 80 anos, perdeu o seu filho de 60 e alguns. Foi horrível ver o estado da minha avó perdendo um filho, que naquela idade jamais imaginaria ter que sepultar um filho. Essa não é a ordem natural das coisas. E tudo bem, fiquei com meu pai, revezamos, eu falei, pai, sai, meu pai tem um mercadinho, eu falei, larga o mercado, vai lá, fica com o teu irmão, isso é testemunho. Embora, né, ninguém perceba, o mundo está sempre procurando esses testemunhos. E aí eu não esperava, nós estávamos lá no velório, tinha bastante gente.
E nós estávamos lá, eu me lembro da minha avó sentada, aquela cena que dói o coração de qualquer ser humano. Meus tios, todos os filhos, né? E o meu tio que faleceu. E aí eu me lembro, eu não sei nem o motivo, nem o porquê. Mas em determinado momento, a minha tia, que perdeu, minha tia que ficou viúva, olhou para mim e falou: Miriam, faz uma oração. E aí a gente ficou em pé, eu fiquei, será que eu faço um Pai Nosso? Você fica aqui, né? O que faz num ambiente desse? Eu falei, vou orar, normal, vou orar. E assim eu fiz. Porque parece que você não quer, né? A gente quer, ainda mais o meu tio falecido, né, gente? Pô, o ambiente ali. Falei, Deus, o que eu faço? Falei, então vamos orar. E daí falei, eu vou orar e depois a gente faz um Pai Nosso, pronto, tá? Ficar todo mundo feliz. E aí eu falei, então vamos fechar os olhos. E aí eu orei. Eu me lembro que eu jamais pensei em orar, porque você não ora pelo falecido, certo? A gente não intercede, que passou, já foi, já era, só Deus sabe. Deus já julgou. Ao homem está ordenado morrer uma única vez, e depois da morte segue-se o juízo. Eu falei, Deus, me dê as palavras exatas e corretas. Eu me lembro que ali eu nunca havia pensado em orar num velório, nunca havia pensado em orar, em falar qualquer coisa, ainda mais ali. E aí eu me lembro que eu fechei os olhos e comecei a orar e agradecer, e Deus foi me dando a direção assim dos papéis que o meu tio desempenhou como marido, como filho, como pai, como amigo. E aí eu fui orando, agradecendo pela vida, pelo momento, pela oportunidade de me despedir. A minha prima, ele tem uma filha que morava em Maringá, ela já tinha conseguiu chegar a tempo. Foi bem no comecinho do Covid. Então estava começando a impedir todas as coisas, a gente ainda conseguiu fazer o velório dele. Era bem no começo, estava começando essa loucura de fechar tudo. Era bem isso, eu estou juntando as informações, mas é bem isso. Estava no começo do Covid e as coisas estavam começando a ficar feias. E aí eu orei pelos papéis e por tudo, orei e agradeci pela oportunidade de despedir, de consolar os corações. E orei com muita sinceridade, pedindo a Deus que me direcionasse, uma oração rápida, mas ali eu senti que Deus me direcionou assim, falei umas coisas que eu nunca tinha pensado. Falei amém, em nome de Jesus, amém. E aí oramos o Pai Nosso. E aí você fica, ok, beleza, Senhor, amém, cumpri, deu tudo certo. No dia seguinte, essa minha prima que mora em Maringá, ela me encontrou e falou assim, Miriam, eu queria agradecer ontem pela sua oração, foi muito especial. Foi bem melhor depois do que veio lá, o dito cujo fazer um momento lá, ele nem sabia nem o que ele estava falando, e ninguém entendeu nada do que o homem estava querendo dizer ali, e foi muito bom, a sua oração foi o melhor momento, foi o que encerrou aquele lugar. E hoje eu agradeço muito a Deus, porque na minha família, do lado do meu pai, eu não consigo imaginar, porque a minha avó é uma pessoa que não socializa, existem vós que gostam de festa, a minha avó não gosta de festa, nem de muita gente, nem de sair de casa, nem que vão na casa dela. Então, assim, não existem esses eventos assim que juntam todo mundo. Esses momentos não acontecem, exatamente pelo jeito, né? O jeito é dela, é Bertão, italiana, não gosta, e é assim, e ficou. Mas naquele momento, talvez seja o último, talvez foi o único momento em que, de alguma maneira, a verdade e a esperança do Evangelho foram espirradas, foram espargidas sobre aqueles corações. Então, em tempo e em fora de tempo, ainda que pareça estar doendo ou não, não permita, não se dê ao direito de perder as oportunidades que Deus te dá. Não se dê ao direito de se envergonhar. Não se dê ao direito de dizer que não sabe, que não pode. Ore, anuncie, aconselhe. Quando alguém estiver doente e pedir uma oração, ore, não tenha medo. Seja cheio do Espírito Santo. Viva a verdade do Evangelho em todos os lugares, em tempo e fora de tempo, em qualquer oportunidade. E aí o que Paulo vai dizer, o que nós lemos no versículo 3, capítulo 4, versículo 3. Porque haverá um tempo, e esse tempo é hoje.
esse tempo é agora, em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças ou paixões, como que sentindo coceira nos ouvidos. Este dia é hoje, em que não suportam essa doutrina. Talvez nunca na nossa realidade ocidental o evangelho foi tão escandaloso. Talvez nunca anunciar que Deus estabeleceu homem e mulher e firmou o casamento como uma regra, como um sinal da sua bênção, se tornou tão escandaloso. Talvez nunca um casal se casar jovem em santidade foi tão escandaloso. Eles se recusam a ouvir a verdade, se entregando a fábulas. Irmão, olhemos aos nossos dias. O mundo está se entregando a fábulas, a verdades que são absurdas de se acreditar, a ideias que são completamente depravadas. Talvez nunca como antes nós precisamos nos munir das armas poderosas em Deus. E aí eu gostaria de ler 2 Coríntios capítulo 10, esse eu queria muito no telão. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, pensamentos, ideias. Versículo 5, e toda altivez, arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Esse texto de 2 Coríntios diz que as nossas armas não são carnais, não são humanas, não são argumentos, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Existem fortalezas na mente que têm se levantado contra o conhecimento de Deus. E as armas da nossa milícia não são argumentos, não são palavras. É o Espírito Santo agindo na igreja que vai derrubar isso. Precisamos lutar contra as mentiras infames que estão anunciando em todos os lados. O papel da mulher que se tornou cada vez mais masculinizada, empoderada, perdida, desconectada de si mesma. Louva a Deus pelo quinta delas que resgata isso com excelência. A masculinidade efeminada, os homens que perderam o seu valor, o seu papel. Essa semana eu estava esperando a Abigail dormir no meu colo, vendo vídeo para eu não dormir. E aí apareceu um videozinho lá. Aquelas câmeras de segurança na sala, a menina deitada. E aí ela fala, pai, como você vira um homem? Como você se torna um homem? E aí o pai diz, levando vocês à escola, cortando a grama, lavando a louça, limpando a casa, arrumando a mesa, ajudando a pôr roupa para lavar. Esses foram os exemplos que ele foi citando. Eu não estou brincando, realmente foram essas coisas que ele foi falando. E ela disse, então, quando eu crescer, eu posso me tornar um homem? E aí a mãe da cozinha dá risada. E aí o pai fica meio assim, ele começa a responder e a menina completa dizendo, então eu quero ser um homem igual a mamãe, porque a mamãe faz todas essas coisas e ela é um homem. Aí foi engraçado, a mãe estava rindo, a menina ficou ali e o vídeo acaba, é só isso, é um cortezinho bem curto. Agora pense a seriedade dessa situação. Sejamos sinceros, essa menina precisa saber o que é um homem. Nós precisamos ensinar. Parece que o que é óbvio não precisa ser dito, irmão, mais do que nunca o que é óbvio precisa ser dito. Homem é homem, mulher é mulher. Mulher tem o seu papel, homem tem o seu papel. Isso é verdade e precisa ser anunciado. E se preciso for, menino veste azul e menina veste rosa. Nós precisamos anunciar o óbvio e sem medo. Deus estabeleceu assim. Deus criou o homem e mulher com funções definidas. A feminilidade da mulher, ela não é despropositada. Deus estabeleceu assim. E Deus se relaciona com a criação como pai por motivos óbvios, porque a relação da mãe com o filho é diferente. A relação do pai com as crianças é única e esse papel não pode ser adulterado. Nós precisamos lutar contra as mentiras infames que estão levantando.
A suposição de um número infinito de gêneros, o casamento como algo descartável. Eu já ouvi isso. Quando eu entrei na faculdade, me lembro perfeitamente de citar em casamento e alguém dizer, eu quero me casar, quero fazer festa e está tudo bem. E eu vou me casar e se não der certo, eu faço igual os meus pais. E está tudo certo. Parece absurdo, mas é assim que as pessoas têm pensado. A sensualidade como um estilo, como uma forma de viver. A mentira como um elemento textual, como algo que pode ser aceitável, que pode ser utilizado. A quebra dos princípios de autoridade, o desprezo pela formação da família. Nesses dias, Timóteo, versículo 5, seja sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Talvez não sejamos como Timóteo, de um ministério pastoral. Talvez não sejamos chamados à liderança de ministérios. E talvez alguns são, com certeza alguns são, e glória a Deus por isso. Mas aqui a verdade é, cumpre cabalmente o teu ministério. Qual é o teu ministério? Qual foi a santa vocação que Deus pôs nas suas mãos? Qual é o dom de Deus que há em ti? Reacenda hoje a chama daquilo que Deus disse, porque esses dias são hoje. O que Deus fez em Cristo, nosso Salvador, é o alicerce da vida cristã, é a base de todas as coisas. E nós precisamos viver com coragem para pregar e anunciar sem medo as verdades daquilo que Cristo fez. Que sejamos então nós tomados por uma convicção profunda e genuína de que a santa palavra de Deus é o alimento para todo faminto que estiver ao nosso lado. Eu gostaria de chamar a banda para nós finalizarmos. Nós estamos aqui diante de um texto que fala e cita a sua avó, cita a mãe e enaltece esses ministérios e aponta para Timóteo como fruto. Nós precisamos viver e assumir os papéis que Deus nos deu. Talvez você nunca vá subir a um púlpito, talvez você nunca vá pregar a uma multidão. E que bom, seria loucura se todos fizéssemos isso. Mas o Senhor nos chamou e quem sabe Ele entregou filhos especiais, extraordinários nas tuas mãos. Quem sabe os teus filhos são aqueles que hão de ganhar multidões. Quem sabe os teus filhos são aqueles que vão impor as mãos em enfermos e eles serão curados. Cumpre cabalmente o teu ministério. Quem sabe a tua empresa foi chamada por Deus para ser mantenedora de grandes obras. Quem sabe a prosperidade das tuas obras, do teu trabalho está atrelada diretamente a cumprir cabalmente o teu ministério. Onde você for e no que você colocar as mãos, pregue a palavra. Viva a verdade do Evangelho, de maneira incondicional, de maneira irrestrita. É necessário que nós, como detentores dessas verdades, estejamos, assim como Paulo disse, dispostos e disponíveis a pregar a outros, que irão levar isso adiante. A verdade é que o Senhor nos chamou e Ele disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, ensinando a guardar, ensinando a guardar, ensinando a guardar. Prega a palavra, irmão, prega a palavra na tua casa, prega a palavra no teu trabalho, no teu ministério. E talvez esse pregar a palavra não seja apenas verbal, não seja apenas algo que você vai dizer, não seja apenas palavras que você vai lançar, mas atitudes que você vai assumir. Quem sabe as pessoas vão voltar a olhar para você e dizer, nossa, o teu sorriso é diferente. Menina, eu gosto quando você passa o café lá, porque quando você passa o café, nem dor no estômago eu tenho. Quem sabe sejam esses os momentos de a gente começar a derramar as gotas da unção do Espírito Santo por aí. É necessário brilhar a luz de Cristo. Não são as nossas roupas e não é o muito falar, mas é a verdade de Cristo exalando em nós. Paulo diz que é um bom perfume. Vida para a vida e morte para a morte. Se estivermos cheios da verdade, se estivermos cheios do Evangelho, nós teremos o bom perfume de Cristo nesses dias. E perfume, se você já usou, eu recomendo.
Se você já teve um perfume, você sabe que a gente geralmente perde a sensação. Ainda que o seu perfume seja muito bom. Eu não tenho tanto perfume bom, então respeite o limite da minha experiência. Mas o perfume, a certa medida, a gente perde a sensação dele, a gente deixa de sentir. Até porque o seu olfato se adapta a isso, né? Embora seja agradável, você goste, você escolheu, você perde um pouco a sensação. Mas aí você passa perto de alguém e fala, nossa, que cheiro bom. Qual que é esse? Ou eu tenho uma aluna, a Laura do 7º ano, ela sempre diz, professora, você tem um cheirinho. Eu não sei qual é esse cheirinho, mas ela diz que eu tenho um cheirinho. E eu nem uso sempre o mesmo perfume. Então eu não sei realmente que cheiro é. É bom, graças a Deus. Pior se não fosse. Mas ela diz, você tem um cheirinho, professora. Você entra na sala e a gente sente um cheirinho. Perfume não é algo... E eu não fiz isso, eu não passo, não fico retocando o perfume entre uma aula e outra. Não é necessário. Porque o perfume é algo que a gente não controla, mas ele exala. A verdade em nossas vidas é algo que a gente não controla, mas ela exala. E quem tiver ao nosso lado talvez vai fazer igual a minha aluna do 7º ano, vai dizer, você tem um cheirinho. Fique em pé para a gente orar. Talvez as pessoas vão voltar a dizer, eu senti um cheirinho de esperança, um cheirinho de vida, um cheirinho de alegria. As pessoas precisam voltar a enxergar em nós a firmeza do Evangelho e da palavra. Pregar a palavra. Eu perguntei a Deus quando esse texto veio ao meu coração, eu falei, Senhor, mas esse texto parece muito específico, né, assim, para quem prega. Não parece que é uma palavra muito voltada a quem exerce o ministério, né, na função de anunciar. Mas o Senhor me convenceu, me constrangeu que na verdade, não. Pregar a palavra em tempo e fora de tempo é para todos. Anunciar a verdade é para todos. E sem medo. Sem medo de anunciar. Sem medo de ser reprimido. Sem medo de ser contrariado. Irmão, seja cheio do Espírito Santo. E volte a acender o dom de Deus que há em ti. Para que todos sintam o bom perfume de Cristo em nós. Eu gostaria que hoje, nessa noite, nós encerrássemos com uma oração. Diante de Deus, irmão, meu coração tremeu diante dessa palavra, porque de fato Paulo vai falando da palavra, do Evangelho, da Escritura, da revelação, da verdade, repetidamente no livro a 2 Timóteo, na carta que ele escreve a Timóteo. E a verdade é que a última coisa que Paulo está dizendo a Timóteo é, Timóteo, o que importa é a palavra. Timóteo, eu vou morrer, eu sei que eu estou condenado, mas prega a palavra. Insista, Timóteo. E essa é a sequência do texto, porque onde nós lemos, o versículo seguinte vai dizer, e quanto a mim, eu já estou sendo oferecido como libação, eu já estou sendo entregue, derramado, e o tempo da minha partida é chegado. A minha função, o meu ministério, Timóteo, já está acabando, mas você prega a palavra. Coloca o próximo versículo. Mais um, 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Se você, junto com o Espírito, assim como termina o livro de Apocalipse, diz sem medo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se você ama a vinda do Senhor, tenha por certo de que essas palavras são para os nossos dias. Eu não sei a sua profissão, o que você exerce, por onde você vai, talvez não, com certeza. Você encontra pessoas que eu não vou encontrar. Eu trabalho com criança, irmão, eu dou aula, ensino fundamental e médio. Eu lido com adolescente, eu vejo pouco adulto, os adultos que eu vejo já são crentes, a grande maioria. Eu falo com crianças, mas eu não vou encontrar lá o CEO da empresa que você encontra. Eu não vou tomar café com a doutora, advogada, a secretária. Eu não vou, mas você vai. Eu não vou passar e encontrar pessoas que você vai encontrar.
o chefe da obra, o mestre, o servente. Eu não vou, mas você vai estar lá. Você é um instrumento de Deus nesses lugares. Onde você estiver, saiba que Deus te colocou lá. Em nome de Jesus, eu quero orar junto com você. Torne a acender o dom de Deus que há em ti. Se hoje o Espírito Santo está tocando, está mexendo no teu coração aí, está fazendo vibrar alguma coisa, reacender algo, dizendo: filho, volta a falar. Filho, volta a pregar, volta a anunciar, volta a testemunhar, volta a postar versículo, volta a dizer, a fazer algo. Filho, onde você passava, o que você fazia, volta a acender. Reacende o dom de Deus que há em ti. Venha para frente, nós vamos orar uns pelos outros. Deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida. Deixa o Espírito Santo tocar o teu coração. Acender o dom que Ele mesmo te deu.